Bom, pessoal, depois de uma certa ausência aí, estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal Papo Reto e Direto, sem medo, sem curvas, sem censura. Depois, se vocês gostarem, dê aquele famoso likezinho, inscreva-se no nosso canal, divulgue. Não estamos aqui buscando grandes novidades, impulsos, essas coisas todas aí de canais profissionais. É um canal totalmente amador, é só um bate-papo para tentar levar a vocês um pouco da experiência que a gente tem em alguns assuntos, principalmente ligado à Polícia Federal e à Justiça como um todo. Hoje nós temos dois convidados, o Dr. Luiz Castro, que é o coordenador jurídico do Sindicato de Polícia Federal de São Paulo, advogado, e o Dr. Marco, também advogado, que trabalha aqui no Sindicato dos Policiais Federais de São Paulo. E o tema hoje, não poderia deixar de ser, é sobre a situação do vazamento da conversa no Telegram do ministro Moro, enquanto ele estava juiz em Curitiba. Se discute a legalidade, o vazamento em si, hacker, mas não se discute, não se toca no ponto central da questão, que é independente se foi hacker, se não foi, se foi vazado indevidamente ou se foi noticiado legalmente, o fato é que aquilo realmente aconteceu, né? Não há uma negativa de que as conversas não aconteceram, aconteceu e gera um certo mal-estar, principalmente no meio jurídico. Vocês vão entender um pouco mais. Gostaria que o doutor Luiz começasse falando um pouco sobre o que ele acha da situação toda, que tem acompanhado bastante o caso, todos nós acompanhamos. Queria saber a sua opinião, doutor Luiz. Bom, boa tarde a todos. Eu vou dar a minha opinião, já venho externando ela desde alguns dias atrás, né? Externei muito hoje na hora do almoço, mas eu vou ser bem objetivo. O que ocorre? Um dos principais pilares para o acusado numa ação penal, se não for o principal pilar, é ter a garantia de um juízo totalmente imparcial. Para garantir as armas, tem que ser um juiz neutro, ele não pode se envolver nem com a defesa, nem com a acusação, ok? Não é possível tolerar uma banalização de uma situação como essa exposta, onde o juízo, aquele que julga, se une à acusação para ver qual a melhor estratégia. Isso não existe, é um grande absurdo. Eu não estou falando de convicção política, não quero entrar no mérito se o Lula é ou não é culpado. Se ele for culpado, ele deveria responder pelo que ele fez. O que eu estou dizendo é que não pode ser um vale-tudo, não existe isso. Os meios justificam os fins. Não, isso não é possível, certo? Se porventura isso passar batido, se isso não for corrigido pelo Supremo Tribunal Federal, teremos um prejuízo para a advocacia, notadamente para quem atua na área criminal, que vai ter a sua atuação enfraquecida. E, bom, queria fazer um adendo antes de... não quero prolongar muito não. Falam muito que supostamente essa prova é ilícita. Não, doutor, a prova é ilícita, não serve como prova. Então, tem um equívoco aí. Eu não sei se a prova é ilícita, eu não sei quem é a fonte, não sei se foi vazado ou se de forma ilegal foi hackeado, não sei. Mas vamos supor que a prova foi ilícita. Se ela foi ilícita, nós não sabemos, ela não pode subsidiar uma acusação. Ok, isso é patente. Só que ela pode sim servir como prova para amparar a defesa e para amparar a tese que está sendo hoje tratada no Supremo. Então as pessoas devem perceber o seguinte: se for prova ilícita, ela não pode ser usada para acusação, certo? Mas ela pode ser usada e deve para defesa. Agora um parênteses em cima do que o senhor falou, interessante, até para que todos entendam um pouco melhor. É importante fazer essa diferenciação do que é lícito e do que é ilícito, porque independente da prova ser ilícita, eu acho que a grande questão, o grande cerne que as pessoas não estão se debruçando nesse momento é o conteúdo. Não me interessa, enquanto cidadão, se é lícito ou ilícito. O que me interessa aconteceu. Aquilo é um fato que aconteceu e é verídico. Por que eu digo isso? Porque isso tem um reflexo, eu não estou falando de um reflexo específico em um processo judicial. Eu falo de um reflexo em toda a atuação jurisdicional, toda a atuação do Judiciário, do Ministério Público e da própria polícia no campo da investigação. Então isso é que tem que ser valorado, isso é que tem que ser, é o cerne da questão, né? É onde o canal Papo Reto toca, sem censura e sem medo por isso, que a gente vai tocar nesses pontos sensíveis. Eu quero fazer um adendo aqui antes de passar para o doutor Marco.
Nós não somos aqui com vinculação político-partidária a nenhum partido, a nenhum candidato, a nenhum político. Então não vamos aqui fazer defesas de Lula, defesas de Bolsonaro, críticas a Lula, críticas a Bolsonaro, ou seja lá quem for. Tenham isso em mente, aqui a gente é isento e imparcial. Vou tomar... Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o Dr. Luiz já deixou bem claro, né, qual que é o posicionamento da defesa e também da acusação, nesse caso em específico do Moro. Né? O que eu posso dizer, como jovem advogado que sou, é a fragilidade e a insegurança jurídica que a gente acaba sentindo com relação à amizadezinha que tem entre juiz, promotor, defesa e acusação. Na verdade, como o Dr. Luiz mesmo passou, esse é o pilar da justiça. Juiz imparcial, por isso que fica no topo da pirâmide, promotoria e defesa no mesmo patamar, e não aconteceu nesse caso como a gente tem visto. Então, sem querer entrar no mérito, até mesmo porque a gente precisa ver o processo propriamente dito para a gente poder dar uma opinião, o que me traz um pouco de repulsa, um pouco de tristeza é exatamente isso, né? Essa insegurança que a gente acaba sofrendo com relação à defesa, ainda mais um caso criminal, né, que nós tratamos aqui da liberdade da pessoa, da vida da pessoa. Então eu acho que o STF tem que tomar um pouco de cuidado e tomar partido nisso e resolver isso o mais rápido possível, porque senão o direito fica muito fragilizado. Então eu acredito que como o Sali falou, a gente é apartidário, né, mas eu acho que isso tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é bem sério, E o Supremo tem, perdão, né? Não sei, sim. O Supremo, ele adiou o HC, né, que trata sobre a imparcialidade do Moro, ok? Vai ser julgado agora nos próximos dias, próximas semanas. Eu já não sei quando vai ser o próximo julgamento do HC, né? Mas a segunda turma do Supremo, né, tem que entender o seguinte, vai ser um divisor de águas. Se porventura negarem a ordem de habeas corpus, né, vai ser um problema para a advocacia, certo? Porque não vai atingir o caso do Lula, entendeu? Eu não quero fazer a defesa do Lula aqui, reitero isso, mas isso vai prejudicar a advocacia criminal no geral, porque o que acontece se o defensor perceber que há ali, entre aspas, né, um conluio, né, entre magistrado e Ministério Público, ele não vai ter forças para se insurgir contra isso, porque o Supremo já tratou isso como algo banal, isso é possível mesmo e aceitem, entendeu? Então o Supremo tem muita responsabilidade, porque esse HC, ao meu ver, vai ser um divisor de águas, né? Ou vai ser colocado tudo no seu devido lugar, juiz neutro, juiz não é protagonista, ele é neutro, ele não tem que ganhar louros, né? Ele não tem que ficar em evidência, certo? Se não colocar tudo em seu devido lugar, juiz imparcial, Ministério Público e advogado, não vai funcionar o judiciário. Não há sistema isento nesse país. Então, até pegando o gancho do que vocês falaram, e aí entra a minha parte da experiência policial, vocês vão falar, pô, Sali, tá muito leve esse vídeo aí, não tem sem censura, não tem dedo na ferida, não tem nada. Então vamos pro dedo na ferida agora. Qual que é o dedo na ferida? Isso aí presenciado por mim em um dado momento, e é uma coisa rotineira. Como funciona o nosso sistema de investigação? Para quem não é do ramo do direito, para entender um pouco do linguajar que os nossos nobres doutores aqui trouxeram para a gente, falaram uma forma um pouco mais técnica, eu vou tentar traduzir rapidamente para vocês. Eu estou falando rápido porque eu quero que o vídeo não fique muito longo, para vocês acabarem não saindo fora logo. Então eu quero que dê aquela curtidinha, aquele likezinho, a inscrição aí no nosso canal e acompanhar tudo que vai ser postado. É o seguinte, quando a gente fala no sistema de investigação, incluindo a parte da apuração, no caso agora nós estamos falando da apuração criminal, não é a investigação acabou, foi entregue toda a investigação para o Ministério Público, que iniciou o processo criminal, o processo penal. E como funciona esse sistema de investigação? Quando a gente fala de isenção na investigação, e o doutor aqui fez o desenho da pirâmide, é uma pirâmide, para visualizar melhor, onde nessa pirâmide aqui no topo fica a figura do juiz. Por que ele fica no topo? Porque ele tem que se manter de forma equidistante, igualada, tanto do Ministério Público
quanto da defesa do réu. Ele tem que se manter distante, percebam, distante. Ele tem que ser imparcial. Ele não pode estar imbuído de elementos, de critérios subjetivos que ele já apanhou no curso da investigação. Ele deveria ser uma pessoa isenta. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender lá na frente. Nessa pirâmide, o juiz está em cima. De um lado vai estar o Ministério Público, do outro lado a defesa do réu. Por que isso? Porque eles estão em pé de igualdade. Aqui você tem a equidistância do juiz, que não pode se envolver em nenhuma parte. Ele não pode tomar partido nem pelo Ministério Público e nem pelo réu. Então ele tem que ficar isento. Ele tem que acompanhar, ver como é que foi todo o procedimento, analisar a legalidade e aplicar a pena se couber. Ou inocentá-lo. Não tem problema nenhum nisso. E o Ministério Público fica em pé de igualdade com a defesa. Então você não é possível, não é crível, não é sensato, não é aceitável você ter nem a defesa ficar conversando com o juiz e nem o Ministério Público ficar conversando com o juiz. Porque esses dois vão tentar sempre levar elementos que favoreçam o seu lado. E o juiz não pode receber esses elementos, porque ele tem que ser imparcial, ele tem que ser isento. E onde é que está o grande cerne aqui dessa questão? A reforma do sistema de investigação e do sistema de julgamento de apuração. Onde é que eu quero chegar? Nós temos que ter, como o Moro, outro parênteses aqui, não estamos criticando o ministro Moro. Eu sei que vai vir uma opção de gente, está criticando o Moro, não é? Não estamos criticando o Moro, tá? A atuação dele foi muito bacana na Lava Jato, embora essas questões de vazamento. Por que eu falo isso? Porque estão pegando o episódio Moro como se fosse um fato isolado que aconteceu. E pasmem, dedo na ferida. Não é um fato isolado. Isso acontece rotineiramente entre juiz, delegados de polícia e Ministério Público. É comum. Tá certo? Não está correto. É ilegal? Aí os doutores podem até dar uma opinião daqui a pouco mais à frente. Eu vou pedir a opinião de vocês se é legal ou não essa conversa entre esses entes. Por quê? Aí, lógico, quando nós estamos imbuídos daquele sentimento, você tem um vagabundo, um traficante renomado, um estuprador que está sendo processado, é lógico que o seu sentimento naquele momento é: dane-se, eu quero ver o cara preso, não me interessa, caramba, eu quero ver esse cara preso. Mas e se você, inocente, está sofrendo um processo criminal injusto? Não acontece. Acontece sim. Joga aí Guga, como o pessoal fala. Dá um Google aí. Pode botar no Google condenações injustas. Vocês vão encontrar inúmeras condenações onde pessoas chegaram a ficar presas durante 2, 3, 5, 10 anos. E aí no final de 10 anos preso, com todo o sistema emocional abalado, físico, definiram que a pessoa era inocente. E por que isso? Porque o sistema é contaminado nesse sentido. Qual é a grande mudança que deveria ter? O Moro apresentou, meses atrás, o pacote anticrime. O pacote anticrime sozinho, de forma isolada, ele não resolve o nosso sistema de apuração criminal nem de aplicação de pena. Tá? Não é, um fato isolado não vai. É dentro de um sistema de mudanças que nós precisamos implementar diversas alterações processuais, de direito material, constitucional. Uma delas, eu expliquei para vocês como funciona o triângulo. Agora vou explicar para vocês rapidamente o princípio do juiz natural, que é o grande erro do nosso sistema de investigação e que não existe na imensa maioria dos países, principalmente desenvolvidos. Tá? Como funciona? Quando acontece a ocorrência de um crime na fase de investigação, nós temos algumas medidas que dependem de autorização judicial, mandado de busca, mandado de prisão, interceptação telefônica, o famoso grampo. Então, quando o delegado de polícia ele faz um requerimento, ele representa ao Ministério Público, ou em alguns casos existe possibilidade de representar diretamente ao judiciário, ao juiz, pedindo alguma dessas medidas, esse juiz, o juiz A, que conheceu daquele momento, que vai analisar aquele requerimento, se tem fundamento ou não para conceder ou não, ele vai ser o juiz da ação penal que vai vir posterior a essa fase de colheita de provas. Essa fase de investigação a gente chama fase de colheita de provas. É onde vai ser entrevistado testemunhas, onde vão ser analisadas questões periciais,
Lógico que isso tudo se repete na fase de instrução criminal, acaba sendo repetitivo, mas na fase da colheita de provas essas coisas acontecem e você precisa da autorização judicial, da determinação judicial para alguns atos. Esse juiz, ele se torna prevento, o nome que a gente chama é prevento. Ele é o dono da ação penal que vai julgar esse caso que está sendo investigado. Olha o primeiro erro aí. Esse é o grande erro, aliás não é o primeiro, é o grande erro. Por quê? Hoje tem um projeto correndo no Congresso Nacional, não é de hoje, já fazem 5 a 8 anos mais ou menos que tem esse projeto tramitando na casa entre Câmara e Senado, da criação do juiz de instrução. O que é o juiz de instrução? Para evitar essa parcialidade, que é comum, não é um caso específico do Moro agora, é um caso comum que acontece rotineiramente, eu já presenciei, tá? Então, assim, para evitar isso, você cria a seguinte situação, a seguinte figura. Nesses procedimentos de investigação, aquele juiz que está atuando na investigação, ele está se imbuindo, ele está adquirindo ali sentimentos totalmente contrários a quem é investigado, independente da pessoa ser inocente ou não. Por quê? E é natural, é ser humano. Por quê? Porque ele ouve a justificativa do Ministério Público, que vai chegar e vai ficar falando para ele, pô, esse cara não presta, é um vagabundo, tem que condenar, papapá. O juiz já está se imbuindo. Aí vem o delegado, mas excelência, eu preciso disso, é urgente, o cara vai acabar se safando, a gente tem que correr atrás, tem que grampear, papapá. Aí depois esse cara vai julgar, ele não ouviu nada de quem está sendo investigado. Nada, ele só está ouvindo de quem está acusando, que é o Estado. O Estado é muito aparelhado, é pesado. E eu falo isso, não pense no culpado, pense no inocente. Imagina um inocente sozinho contra o aparato estatal, é pesado, é injusto, entendeu? Nós temos que ser garantistas, não extremistas de um lado nem do outro, garantistas, imparciais. Então, voltando à nossa questão. E esse juiz, no nosso atual sistema, esse juiz que está participando disso tudo, já está se imbuindo, ele já tem na cabeça dele, o cara não presta, o cara é um vagabundo, eu vou meter o pau nesse cara, que se dane. E o que vai acontecer? Acabou a fase de investigação, virou processo criminal. É ele que vai julgar. É ele que vai julgar. Então ele deixou de ser ali uma figura isenta, ele acabou sendo também parte acusatória. E agora ele vai julgar. Não tem um erro aí, né? No mínimo assim, estranho. Então, cria-se a figura do juiz de instrução. O que é o juiz de instrução? Acaba com o princípio do juiz natural para casos criminais, pelo menos. Tá? O que isso significa? O juiz que está participando aqui da investigação, esse que se imbuiu de todos esses sentimentos, que acha que o cara é culpado e tal, ele não vai participar do processo na hora de julgar, na hora de analisar se as provas estão realmente corretas, se teve autorização devida, se tem algum vício. Não é ele, porque ele já virou parte. Então, esse juiz, ele vai participar do processo da colheita de provas. Quando terminar as provas, ele vai entregar esse inquérito, esse processo, esse maçarico, maçaroca, enfim, o que vocês quiserem chamar, essa massa, qualquer coisa. Maçarico porque a gente põe fogo, né? Inquérito serve para botar fogo. Mas isso aí a gente discute mais à frente. E vai entregar para virar um processo criminal, certo? Na hora que virar o processo criminal, nessa figura do juiz de instrução, esse juiz sai de cena. Aí o juiz que está recebendo todo esse composto, esse volume de acusação, ele está isento. Ele sim estará isento. Por quê? Porque ele não fez amizade com o Ministério Público, ele não fez amizade com o delegado de polícia, ele não fez amizade com o investigador, ele não participou da colheita de provas, ele não sabe o que aconteceu na colheita de provas. E aí entra a pirâmide realmente isenta e imparcial. Porque esse juiz que vai estar aqui em cima, nessa questão do juiz de instrução, é um juiz novo. Como ele não participou de tudo, ele vai analisar o caso e vai conseguir sim dar uma pena isenta, se houver necessidade de pena. Porque tanto o Ministério Público quanto a Justiça tem que saber trabalhar com o seguinte, a famosa imparcialidade e estar com a consciência tranquila. Se no final de colheita de provas você não tem material para condenar alguém, não é demérito nenhum pedir a absolvição da pessoa. Ministério Público adora ficar pedindo condenação. São raros os casos onde o Ministério Público, mesmo tendo encontrado ausência de provas, pede a absolvição do réu. E não é crítica não, é a forma de trabalho do Ministério Público. Tá? O juiz também tem que ter essa hombridade, essa humildade. Pô, processei o cara, mas não encontrei nada. Eu não vou ficar aqui procurando pelo em ovo não, cara. Tá aqui a prova, foi colhida errada, realmente não tem prova, realmente o cara é inocente, por questão de justiça, por tudo que a pessoa passa quando é investigada nesse processo todo, eu o declaro inocente.
Se for culpado, está condenado com base nisso. É simples assim. Consideração dos doutores, eu gostaria de ouvir rapidamente 1 minuto, 1 minuto e meio, para a gente não ficar muito longo aqui no nosso vídeo. O que acha dessa colheita da prova, desse contato no Ministério Público, o juiz, que o advogado acaba ficando de fora? É legal, é ilegal, é imoral? Fala um pouco pra gente aí. Uma coisa que eu já falei várias vezes, né, em discussões aí mais informais, é o seguinte: um juízo que autorizou uma prova que verificou-se ser nula, esse mesmo juízo vai entender que, olha, essa prova que eu autorizei lá atrás realmente é nula. É complicado isso. O próprio juiz reconhecer um ato seu como nulo é muito complicado. Reconhecer o próprio erro. É algo que já falei várias vezes, né, com colegas. Só para o pessoal entender, é isso aquilo que a gente está falando, que não tem um juiz natural. Então, esse juiz que ele está falando é um exemplo hipotético. Ele participou da colheita de prova, emitiu ali uma autorização que foi equivocada, eivada de vícios, tem vício, não deveria ter sido concedida. Ele vai julgar lá na frente esse processo, quando virar processo. E aí ele está falando, como é que o cara que deu, ele vai ter realmente caráter, dignidade e falar, poxa, eu errei, aquela prova está nula porque eu errei? Não vai. Aí, ó, já encontramos um vício pesado. Desculpa a interrupção. Tem outra coisa que não é muito bem isso sobre o juiz da instrução, mas eu acho que eu não falei de início, mas eu acho que é um bom momento. Nosso tempo tá correndo aí. Ok, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Tem casos que a imprensa fica em cima a todo momento e fica enaltecendo o juiz. Eu não sei se foi isso que ocorreu com o ex-juiz Sérgio Moro, mas o juiz tem que entender que ele não é o protagonista, ele não é o paladino da justiça, ele é neutro. Se quiserem festejar o Dallagnol, porque ele é parte, tem interesse em condenar, se entender que há provas para isso, tudo bem, mas o juiz ele não pode ser protagonista. Hoje, a imprensa em cima tem muita gente que a gente apoia o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro ele não é parte. Figura neutra. O juiz não pode se contaminar, não pode ter essa vaidade porque está a imprensa em cima. Exatamente. Não é o juiz, eu vou fazer até uma alusão com o futebol, não é o juiz que vai marcar o gol. Exato. Entendeu? Então não é o juiz que tem que ser levantado para cima, festejado, certo? É só minhas considerações porque eu acho que é pertinente, até porque o canal tem esse objetivo aí. Perfeito. Obrigado, doutor. Suas considerações. Até por uma questão de tempo, concordo plenamente com o doutor Luiz, concordo com as considerações do Sali também, acho que é exatamente isso. Eu entendo que o ser humano é imbuído o cara quer status, o cara quer ter fama, o cara quer ter vaidade, a vaidade realmente, exatamente, é imbuído de vaidade, só que para o judiciário isso não existe, isso não pode acontecer. Então, quando isso acontece, eu entendo que o processo todo é passível de anulação, sim. Porque ele se contaminou, sim. Não estou dizendo do caso do específico Sérgio do Moro. Estou dizendo da questão inteira, né? Uma questão... Trazendo para o contexto geral. Isso, é o meu ponto de vista e eu entendo que seria o mais razoável. Legal. Obrigado, doutor Marcos, pela participação. Prazer. Doutor Luiz, muito obrigado. Então, pessoal, vamos tratar a segurança pública de forma séria, que esse governo, infelizmente, também não está tratando. Nenhum dos outros governos anteriores tratou a segurança pública de forma séria. Esse governo também, infelizmente, foi eleito com base dos policiais, mas não está tratando a polícia como deveria ser tratada. Reformulação do sistema de investigação não é só o pacote do anticrime do Moro, é todo um conjunto de soluções que devem ser implementadas e devem ser modificadas no nosso sistema de investigação. Engloba direito material, que é o Código Penal, direito processual, direito penal processual, e a questão do julgamento, e aí a gente entra na Constituição Federal. Essas alterações, emenda constitucional, projeto de lei, tem que ser feita. Então o nosso Congresso tem que se mexer para a gente tocar o dedo na ferida do sistema de investigação, que tem que ser reformulado o mais rápido possível. Só terminando rapidamente, o nosso índice de elucidação de crimes, segundo o levantamento feito em 2007 por um professor Michel Missi, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com mais 5 colaboradores em 5 estados do Brasil e 3 países, chegou à seguinte conclusão: somente 8% dos homicídios chegam à sua elucidação final. 8% de pessoas que foram mortas, crimes de homicídio, crimes mais graves, chegam à sua solução. 92% das pessoas que cometem esses crimes estão na rua livre. Isso vai continuar até quando?
Reformulação do sistema de investigação é coisa séria, é dedo na ferida sim. Se você gostou aí, desculpa, o nosso videozinho ficou um pouco longo, 24, 25 minutos, mas eu acho que deu para dar o recado, deu para esclarecer um pouco para vocês. Não temos posição política, não temos partidarismo, não temos defesa pessoal, somos imparciais. Procuramos a justiça como deve ser feita. A espada e a balança bem igualzinha, bem balançada, nada para um lado, nada para o outro. Isenção, imparcialidade e justiça. Bom, vamos lá. Se você gostou, dê o seu joinha, eu vou ficar muito feliz com isso. Inscreva-se no nosso canal, divulgue, não tem problema nenhum divulgar, é muito legal, eu vou ficar muito feliz. Ah, e esse aqui é o criador, né, do grande mistério que eu lancei, Por que minhoca não pula corda? Então, resumindo toda a nossa história, isso tudo acontece porque minhoca não pula corda, Eu acho que é isso mesmo. Por isso que está acontecendo essas coisas no Eu Brasil. acho que talvez um dia você vai revelar o porquê minhoca Não, quem vai revelar é você no momento oportuno. Quando alguém tocar no cerne da questão, tem gente que está tentando, mas já até tem agora não quantos conseguiu. inscritos? Nós temos mais de 200 inscritos no nosso canal. No passar de 1000, eu acho que... Visualizações, já alcançamos 2.000 visualizações. No passar de 1000 canal amador, inscritos, né? Eu acho que dá pra falar já dá pra falar. né? Então, ó, chegando em 1000 inscritos, por que minhoca não pula corda? Ó, vamos lá. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado pela participação. Canal Papo Reto e Direto. Um abraço.